Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor aqui em São Paulo, Delphi.net, também dando ajuda aí o pessoal com treinamentos em Flex. Na aula de hoje, vamos falar sobre User Stories. Continuando aí o nosso curso de Scrum, né, na nossa sexto slide de apresentação, mas vamos para a nossa oitava videoaula. O que veremos hoje? A nossa agenda: User Story, como criar, alguns exemplos, o que é o workshop, como realizar teste de aceitação dessas user stories e quais são as vantagens e desafios, né? Porque nada vem fácil. Veremos que as pessoas que estão acostumadas a levantar requisito na frente do cliente, e enquanto ele fala, já modela o banco, faz um pequeno protótipo, um rascunho de como vai ficar e se tiver oportunidade já desenvolve, isso não será aceito. Então, as user stories elas são peças fundamentais para que a gente consiga implantar essa metodologia ágil que é o Scrum. O que ela é? Vamos tentar imaginar o que é uma user story. Ela é uma história do usuário. Essa história, o que é essa história? É um cartão. Imagine um cartão de visita, esses cartões que você entrega aí para os clientes de vocês, com duas linhas. Uma falando, simplificando a descrição dessa user story e a outra um resuminho do que ela deveria fazer. Elas devem ser usadas em metodologia de desenvolvimento ágil, por quê? Para que a gente apenas consiga lembrar todas as necessidades de software, porque veremos aí no desenvolvimento, no andamento do nosso treinamento, que não é uma coisa difícil, né? Falar assim, pô, você sabe criar um user story, vocês estão implementando isso na prática, realmente é uma tarefa fácil. Então elas são utilizadas em desenvolvimento ágil, como o próprio nome diz. Se o desenvolvimento é ágil, trabalhar com user story não deveria ser uma coisa complicada, e veremos que realmente ela não vai ser. Não precisam ser bem formalizadas ou documentadas. Não é suficiente para ser implementada. Ela também não é suficiente para que a implementação de uma parte do sistema ocorra. Por quê? Porque ela não contém o step by step de como criar um sistema. Ela é apenas uma necessidade, é um desejo, é uma utopia do cliente. Ah, eu gostaria, seria tão bom se tivesse essa rotina. Já pensou quando eu me logar no software, eu verificar todas as parcelas que estão em aberto? Então isso aí são as utopias, são os desejos, né, que o cliente tem. E elas precisam ser independentes, porque se elas tiverem um link muito grande entre elas, fica até difícil de você estimar. Imagina aí 50, 60 cartões em cima da mesa de vocês, e vocês tendo que colocar isso, agrupar independência, em termos de dependência. Poxa, para fazer isso precisa disso, isso aqui é uma outra atividade. Então elas têm que ser criadas como se vocês estivessem criando um módulo de software. Tem que ser negociáveis com o cliente, porque senão as user stories, na verdade, não haverá aquela condição de se falar com o cliente, poxa, isso aqui não tem condição de ser feito agora, porque realmente a necessidade de um módulo anterior. Então elas têm que ser bem pequenas, fragmentáveis, independentes, estimáveis, porque se você não consegue estimar, não é possível implementar. Como não é possível implementar? Eu posso pegar uma atividade que eu não tenho uma estimativa e vou fazê-la. Bem, se o teu cliente aceita isso, mas na prática não. Se o cliente fala com você e diz assim, quanto me custa isso? Olha, não sei quanto vai te custar e não tenho a menor ideia de quando vou terminar. Só um maluco vai assinar um contrato desse com você. Então elas têm que ser estimáveis, pequenas, para que vocês possam entregar essas user stories dentro lá da nossa sprint. E testáveis. O teste é a função mais importante no software. Eu considero como uma das funções mais importantes. Só que quando nós estamos desenvolvendo nossas atividades, a elaboração dos testes, elas não estão sendo feitas. Por exemplo, eu vou passar uma atividade para o meu programador. Faça uma janela para cadastrar produtos. Aí o cara, beleza, me dá a tabela que eu vou criar as classes e fazer o form. Ele vai inserir aquilo do jeito que ele quiser, aquele teste que só funciona na máquina do cara. Na hora que você está elaborando uma necessidade, criando, definindo um requerimento para o software, é indispensável que naquele momento você